Nós vamos abordar nessa nossa conversa de hoje os reflexos da pandemia na modernização dos sistemas educacionais. 2020 é um ano que vai ficar marcado na vida das pessoas, das organizações e, obviamente, no campo educacional também trouxe reflexos e talvez superiores a muitos outros segmentos da sociedade. Nós temos que convir que o processo de modernização da educação já era necessário há muito tempo, mas por razões de reflexões, muitos pensamentos, muitas reuniões, muitas ideias, mas nunca se concretizou com tanta objetividade como teve que fazer esse ano, porque nós tivemos, em março, logo no início do ano letivo, tivemos a suspensão das aulas presenciais. E aí, como é que ficaria? As escolas de educação básica que tinham condições de manter equipamentos melhores, principalmente da rede privada, conseguiram se ajustar, tá? De uma forma despreparada, naturalmente, mas conseguiu ter avanços porque tinha professores e profissionais que conheciam um pouco mais a parte da tecnologia. Já a escola de educação básica da rede pública, a grande parte dos municípios, não conseguiu avançar nada, foi um ano perdido, porque algumas escolas até esforçadas, mas, de outro lado, os alunos com poucos equipamentos, com falta de condição de estrutural, fez com que tivesse mais a preocupação das suas famílias era manter realmente essas crianças em casa e não tinha condição de ir para a escola e não tinha condição de receber nenhum material transmitido. Alguns municípios imprimiram material para distribuir, mas isso não funcionou. Nós tivemos, ao lado disso, as instituições que tinham educação à distância credenciadas. Essas sim não tiveram um impacto maior, ou quase nenhum, nos seus modelos, exceto as aulas dos momentos presenciais, que deixaram de existir, mas as instituições tiveram um handicap muito melhor. Óbvio, tiveram perdas de alunos, perdas financeiras, mas em relação a quem tinha só presencial, foi infinitamente grande essa diferença. E o que fica de exemplo desse processo? É que há uma necessidade, fundamentalmente, das escolas terem um serviço de orientação tecnológica. Não há condição nenhuma de você ter um serviço de orientação educacional, como muitas escolas têm, um serviço de orientação pedagógica, do antigo SOI e SOP, que são mantidos, inclusive em escolas básicas, sem ter um terceiro pé desse importante tripé, que é o serviço de orientação tecnológica. Os professores, auxiliares de administração, funcionários, técnicos e até os próprios diretores precisam ter um apoio tecnológico. Se não tiver esse apoio tecnológico, não avança com a grande necessidade de acompanhar o ritmo dos alunos. A maior parte dos alunos estão muito mais avançados tecnologicamente do que os profissionais que estão dentro de sala de aula ministrando os conteúdos. Aquele aspecto da nova fase, onde você tem uma aprendizagem recíproca, nós estamos vivendo esse processo. Agora, o que fica, lógico, de necessidade e de alguns caminhos, alguns exemplos que nós vamos procurar enumerar. A falta de capacitação, obviamente, ela foi evidenciada e tivemos que ter aí uma lamentável necessidade de, para frente, corrigir esse abismo tecnológico que existe entre as públicas e a privada. Naturalmente já era grande, aumentou esse ano e vai trazer sequelas para os outros anos. Plataformas digitais, tudo isso é muito bonito, mas na prática, quem não tem nenhum domínio não consegue fazer. Não adianta você pegar a câmera, ficar falando, dando uma aula, explicando, alguém filmando no quadro dele, não funciona. Isso não tem como, ninguém aguenta 4 horas de transmissão, você tem que ter um outro mecanismo para poder funcionar. E o que nós notamos realmente, que existe a necessidade de alguns pontos. Uma delas é a criação desse serviço de orientação tecnológica, que nós mencionamos já. Outro item é a mudança dos conteúdos dos cursos de formação de professores. Não adianta você ficar num curso de pedagogia, num curso de educação, ficar ensinando as teorias bonitas de autores antigos, mas isso não funciona no dia a dia. Até funciona, não estamos pregando que você deixe de estudar todos os teóricos, mas você tem que ser prático.
você às vezes passa 4 anos numa faculdade de pedagogia e não tem nenhum conteúdo de tecnologia, ou tem muito superficialmente um conteúdo de tecnologia. E você hoje tem a necessidade de ter os currículos revisados nesse processo com inclusão de tecnologia. É fundamental também que o poder público reduz os custos de transmissão. Hoje você, para acessar um site educacional, paga a mesma coisa que acessar um site pornográfico. É exatamente a mesma coisa. E isso, o Brasil chegou a ter a Infovia de Educação, mas isso foi abandonado e não temos hoje nenhum incentivo para você buscar processos educacionais. Se você ainda tem na legislação, se você usa correio, o preço é um pouquinho diferenciado, mas quem é que manda hoje o livro pelo correio? Ninguém. A não ser alguns cursos que ainda funcionam nesse sentido, mas tem que reduzir tarifa para fins educacionais ou até não ter essas tarifas. É também necessário que sejam aplicados mais recursos nos meios de comunicação. E o Brasil não faz que não quer, não é por falta de dinheiro. Há muitos anos foi criado o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FUS, quando houve a privatização dos sistemas de telefonia. Antigamente era estatal, hoje tem todas as empresas, avançamos muito e criaram o FUS. O FUS tem hoje 22 bilhões de reais acumulados ajudando o superávit privado, porque faltava uma regulamentação, faltava isso que o Congresso Nacional até agora aprovou. Então temos que botar a mão nesse dinheiro, temos que distribuir equipamentos, distribuir recursos tecnológicos para essas instituições, todas públicas especialmente, que precisam mais do que ninguém esse aspecto. O Plano Nacional de Educação, inclusive no item 7.15, prevê a política de educação conectada. Tem um projeto de lei que tramitou, mas o Ministério da Educação criou por um decreto, o governo criou por um decreto, o Ministério da Educação, que é um programa de inovação de educação conectada, foi criado por um decreto de 2017, funciona até razoavelmente bem pela Secretaria de Educação Básica, mas precisa muito mais. Então, o que fica realmente de exemplo, de lembrança nesse momento, é que os reflexos da pandemia na modernização vieram para favorecer. Então, obviamente, ninguém quis a pandemia, ninguém quis, está todo mundo torcendo para que o vírus acabe, que a vacina venha, mas o exemplo deixado, a necessidade faz com que avançamos, e nesse ano 2020 avançamos muito mais do que em uma década, em termos de tecnologias aplicadas à educação. E vamos avançar muito em 2021, desde que para isso tenhamos esses recursos profissionais capacitados e sistemas que possam realmente funcionar. Essa é a nossa consideração sobre essa nossa oportunidade de conversar com vocês sobre as tecnologias aplicadas à educação.